Shalom, amados. Boa noite para você. Seja bem-vindo. Quem é você aqui no Kawai? Seja você japonês, chinês, seja você de qualquer etnia ou qualquer expressão de fé, não me importo quem você seja. O que me importa é saber se você acredita. E se você acredita, eu quero dizer que mesmo você não acreditando, a Bíblia diz que até que aquele que não tem também será tomado. Então eu quero dizer para você que independentemente da sua expressão de fé, da sua raça, cor, para Deus nada disso nos interessa. O que nos interessa é saber se você acredita. Você saber que mesmo você não acreditando ou acreditando, você ainda é um devedor de Deus? Você saber que você ainda é um réu de juízo, ou seja, aquele que se autoconfessa do seu crime perante o Código Penal, o réu de juízo é aquele que confessa o seu erro. Por isso que na lei você não pode montar prova contra si, que é o caso que a gente vê às vezes aí no meio político. Mas, independentemente que você não produza provas para si, conforme está prescrito no Código Penal, a Bíblia diz que você é devedor, você deve a Deus, você deve sim a Deus. Sabe por que você deve a Deus? Porque a Bíblia diz que Cristo, quando morreu naquela cruz, ele abriu mão da sua forma de Deus. Mas o que é isso? Como é que isso acontece? Olha, eu tenho certeza que se tiver algum judeu aqui, ele vai me bater. É por isso que eu sou judaico-cristão. Cristianismo com o judaísmo. O judeu não acredita que existe a Trindade, ok? Isso é uma pregação do século II, tá? Tertuliano foi um dos pais da igreja que começou a falar muito sobre a Trindade. O judeu acredita que Deus é o único. Por isso que nós temos o Shema. O que é o Shema? O Shema é Shemar Israel Adonai Elohim Errad. Isso está lá em Deuteronômio 6, capítulo 4, que diz: ouça Israel, o Senhor é o único Deus. Então, quando você tenta dividir o Senhor, Deus de Israel, em três, você acaba com a filosofia judaica, tá? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Nós, judaicos cristãos, acreditamos que Deus largou a sua forma divina e tornou-se humana, ok? Então, ele dividia duas naturezas, a divina e a humana. E ele não tinha pecado. Por quê? Porque o corpo de Jesus, ou de Yeshua, ele foi transformado no ventre de Maria e tomou vida. E isso nós teólogos chamamos de biovida, ou seja, quando há vida, tá? Quando a vida, ela recebe uma vida, o poder da vida através de um ser maior. Então, a gente chama isso de biovida, tá? É um termo usado na biologia. Mas a gente sabe também que muitos não acreditam, entre nós judeus, que Jesus tenha passado por isso. Mas o que me interessa é saber o seguinte: por que eu devo a Deus? Porque a Bíblia diz, amado, que quando Deus abriu rasgou o véu da sua santidade, tornou-se Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem. Está lá em Filipenses 2,5. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, ele tornou-se o bichinho de Jacó, ou seja, aquele que seria morto da cruz. E aí Paulo vem dizendo o seguinte: e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Cristo. Então, independente de quem você seja, você pode ser ateu, maçom, satanista, luciferiano, você pode ser um bandista, você pode ser evangélico, judeu, árabe, você pode ter qualquer tipo de religião, mas a Bíblia diz que você vai ter que se dobrar diante dele e declará-lo que ele é o Cristo. Aí tem um diferencial. Aqueles que vão se dobrar, reconhecê-lo como título do Messias, como aquele que realmente haveria de vir, e vão ser recebidos por ele como um filho, porque a Bíblia diz em Hebreus 12:6, Deus corrige o filho que ama, açoita o filho que escolheu, e aquele que não aceita a disciplina dele é bastardo. Então esses são aqueles que não aceitam se dobrar, são aqueles que rejeitam, são aqueles que não querem se confessar perante a cruz. Mas a Bíblia diz, lá em Coríntios 1:18, que o sinal da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Você entendeu que nós devemos a ele? Então, pense bem,
Você deve a cruz. Você deve a cruz. E quanto à vida, a Bíblia diz que há esperança. Então aproveite essa oportunidade e o aceite como seu Salvador. Shalom.